bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindas, sejam bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 14 do livro de Mateus. É um capítulo menor, mas é um capítulo que traz muito ensinamento para nós, relacionado à fé. O capítulo 14 do livro de Mateus nos relata a morte de João Batista, milagres de Jesus e o chamado à fé em meio à tempestade. É isso que esse capítulo nos traz. Ele nos mostra também momentos marcantes no ministério de Jesus, né? Que é a injustiça com a morte de João Batista, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus quando ele andou sobre as águas, né? O poder da fé diante do impossível, e tudo aponta para a autoridade de Jesus e o convite para a fé em qualquer circunstância. Amém? Então vamos ler, vamos lá. Verso 1 e 2. Vai falar sobre Herodes. Herodes ouve sobre Jesus. Quando diz assim, ó. Versículo 1. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então, ele disse aos seus funcionários: esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso, esse homem tem poder para fazer milagres. Então, olha só. Herodes, quando ouviu falar de Jesus, ele ficou perturbado. Essa é a verdade. Ele ficou muito perturbado. Então, por quê? Ele ouviu sobre os milagres que Jesus estava fazendo. Então, isso trouxe perturbação para ele. Por quê? Porque ele pensou que João Batista teria voltado à vida, né? Então, o que mostra aqui? Mostra que a culpa na consciência dele estava muito grande por ele ter matado João Batista, tá? Do versículo 3 ao versículo 12 vai falar sobre a morte de João Batista, quando diz assim, ó. Versículo 3. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe, pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. 5. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, pois eles achavam que João era profeta. E, na verdade, João era, né? Eles achavam, mas João era. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e ele gostou tanto que prometeu à moça assim, ó: juro que darei tudo o que você me pedir. Versículo 8. Seguindo o conselho de sua mãe, a filha de Herodias, seguindo o conselho da mãe, fez o seguinte pedido: quero a cabeça de João Batista num prato agora mesmo. 9. E o rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido e mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela a levou para sua mãe. Então, os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram, e depois foram contar isso para Jesus. Então aqui, olha só, Herodes estava fazendo aniversário, então naquele tempo eles faziam grandes festas, né? E nessas festas, então, a filha de Herodias foi dançar, e o rei se agradou. E o que o rei fez? Ele prometeu qualquer coisa. Então, como estava ali diante do povo, diante daquela multidão, ele não teve como voltar a palavra dele, né? Então, agora vamos explicar por partes.
João é morto pela verdade que ele pregava. Por que João Batista foi morto? Por que a esposa de Herodes não gostava de João Batista? Por que a esposa de Herodes queria a morte de João Batista? Por que ela foi tão cruel, tão vingativa? João é morto pela verdade que ele pregava, certo? Ele repreendia e expunha o pecado de Herodes publicamente, porque Herodias, a esposa dele, abandonou o primeiro esposo, que era irmão do rei Herodes, tá? Então, a Herodias abandonou o primeiro esposo, que era irmão do rei Herodes, para poder viver com Herodes. Entende? O que era considerado adultério. Era considerado adultério e incesto, porque ela também era sobrinha deles. Essa é a história. Então, tudo isso denunciava o pecado dela e manchava a reputação dela. E João Batista não deixava de dizer: vocês estão em pecado, vocês estão vivendo em pecado, vocês cometeram adultério. Então, por ela ter a reputação manchada, porque João Batista denunciava publicamente isso, ela desejou matá-lo por vingança, tá? E aí, na primeira oportunidade que ela teve de pedir a morte dele, assim ela fez, que foi através da filha dela. Nem foi ela diretamente que pediu, né? Ela usou a filha dela para pedir a morte de João Batista. Então, aqui mostra também que o orgulho e a vaidade de Herodes levou ele a cometer uma grande injustiça. É verdade que a Bíblia relata que ele ficou triste com esse pedido. A Bíblia diz, né? Aqui no versículo 9 a Bíblia diz: o rei Herodes ficou triste. A Bíblia diz que ele ficou triste. Mas, para manter a palavra diante de todos, ele mandou seguir com a morte de João Batista. Tá bom? Então, a morte de João Batista aqui marca o fim de uma era profética e o início da revelação plena de Jesus Cristo. O versículo 13 fala sobre Jesus, quando ele se retira para um lugar secreto. E diz assim, ó: ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. O que traz aqui para nós de ensinamento, nesse versículo 13? Jesus se afasta para orar. É isso que nos mostra. Ele se afasta para orar e se recompor emocionalmente após a morte de João Batista. Olha só o que Jesus faz. O que isso nos ensina? João Batista era parente de Jesus e também o precursor dele. O precursor é aquele que veio para anunciá-lo, tá bom? Então, Jesus ficou sentido com a morte de João Batista e ele se afastou da multidão e foi orar, tá? Então, isso nos ensina que às vezes é necessário nós nos afastarmos um pouco da multidão também, para que nós possamos orar e buscar um conforto espiritual na presença de Deus. Imagina você, se Jesus fez isso, sendo Ele o próprio Deus, foi buscar um momento de silêncio, de oração, de intimidade com o Pai, para Ele ter um conforto espiritual diante do luto que ele estava sentindo. Então, se Jesus fez isso, nós também temos essa necessidade de fazer, né? Isso deve ser, mas assim, ó, quando nós buscarmos esse refúgio, esse período de silêncio, esse momento de oração e conforto espiritual com Deus, isso deve ser por um período, por um momento, e não para a vida toda. Você entende a diferença? Não para a vida toda. Não carregar um luto para a vida toda, não carregar um momento difícil para a vida toda, não. Nós devemos respeitar as nossas emoções, o nosso corpo físico, como Jesus fez aqui. Ele foi se recompor emocionalmente. Esse recompor emocionalmente faz parte do nosso dia a dia quando nós passamos por situações difíceis, por situações que nos confrontam com dificuldade emocional, uma tristeza ou um luto, como foi aqui no caso de Jesus.
Amém? Só que reforçando por um momento e um período e não para a vida toda. Veja bem que mostra aqui que Jesus foi lá, orou, se recompôs, logo ele se levantou e já saiu curando a multidão que estava ali, que é o que eu vou ler agora em seguida, tá bom? Ou seja, ele já se recompôs e já foi servir o reino. Amém? Ó, do versículo 14 ao 21 vai trazer sobre a multidão que foi lá, né, onde ele estava ali, fazendo aquele momento de oração, e a multiplicação dos pães e dos peixes, quando diz assim, ó, versículo 14. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Já é tarde e esse lugar é deserto. Mande essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmo comida a eles. E eles disseram: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes? Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães e entregou aos discípulos, e esses distribuíram ao povo. Vocês veem que aqui no versículo 19, a humildade do Senhor Jesus é o que nós devemos fazer todos os dias quando nós nos assentamos à mesa. Dar graças a Deus pelo alimento que nós temos. Amém? Versículo 20. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. É isso que relata a palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Então aqui, o que traz para nós? O que nós aprendemos aqui? Olha só, nós aprendemos a compaixão de Jesus pela ação. A compaixão de Jesus pela ação dele. Ele tinha acabado de passar por um momento de silêncio e intimidade com Deus devido à dor, mas mesmo triste pela morte de João Batista, ele tem compaixão pelo povo que estava ali, né? Então assim, ó, você já ouviu alguém dizer assim, ó, que ajudar os outros e servir cura a minha dor? Você já ouviu alguém falar isso? Ah, servir os outros e ajudar as pessoas cura a minha dor, cura a dor que eu sinto. Eu já ouvi algumas pessoas falar isso, e isso também serviu para mim em um determinado período da minha vida. Para eu curar uma dor que eu tinha, eu fui servir e ajudar os outros. Então, eu não pensava na minha dor, porque eu tinha pessoas para atender, pessoas para levar a palavra de Deus. Então, é isso que eu vejo que Jesus fez. Para curar aquele momento de tristeza dele, aquele momento de dor que ele sentia, ele foi servir as pessoas, ele já saiu curando, ele teve compaixão. E ali ele agiu. Diante da compaixão que ele estava vendo, ele gerou uma ação, tá? Então, a frase resumida: a compaixão de Jesus gera ação. E ele já sai, já vai curando e vai alimentando aquele povo, tá bom? Nós aprendemos também aqui, do versículo 13 até o versículo 21, que onde parece faltar o alimento, Deus multiplica o pouco quando há disposição para repartir. Olha que lindo. Todo aquele que divide o que tem, Deus nunca deixa faltar na mesa. Nunca. Tá bom? Nós estamos falando de repartir e não de dar o que sobra. Porque dar o que sobra é muito fácil. Não tem sacrifício nenhum. Dar o que sobra. Aqui nós estamos falando de repartir. Toda vez que você repartir o que você tem, Deus nunca vai deixar faltar na sua mesa. Amém? Aprendemos também que o milagre acontece quando os discípulos obedecem. Mesmo sem crer no que poderia acontecer, os discípulos
obedeceram, mesmo sem entender como aquilo poderia ser possível, através de 5 pães e 2 peixes, ao alimentar aquela multidão de pessoas. O que houve aqui nessa parte? Obediência alcança milagres. É isso que mostrou aqui. A obediência dos discípulos promoveu o milagre através da imposição de mãos de Jesus ali, né? A paciência diante do que hoje parece impossível. É isso que nós precisamos ter. Paciência, porque tudo é no tempo de Deus, não é no teu tempo. O teu milagre vai vir no tempo do Senhor, não é no teu tempo. O tempo é Ele que determina, tá? Então aqui, quando diz, né, que os discípulos, cadê aqui? Os discípulos foram obedientes, né? Pegaram ali aqueles 5 pães, 2 peixes, colocaram no cesto, pegaram todos os cestos vazios, conforme Jesus tinha pedido, e ali eles ficaram olhando, mesmo sem entender o que ia acontecer, e ali eles viram um milagre. Então isso nos traz 3 ações de ensinamento: obediência, paciência e que é tudo no tempo de Deus. Nós só não podemos parar de acreditar, nós não podemos deixar de crer. Amém? No versículo 22 e 23 fala sobre Jesus, quando ele sobe um monte para orar sozinho, quando diz assim, ó: logo depois de alimentar aquela multidão, tá? Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Então Jesus teve muitos momentos de oração, buscando a presença do Pai, buscando a intimidade de Deus, para que ele pudesse se fortalecer em fé. Quando nós fazemos silêncio, aqui demonstrando como Jesus fazia, quando nós fazemos silêncio, nós estamos calando a nossa alma que grita. A nossa alma é do mundo, a nossa alma quer viver as obras da carne. A nossa alma é quem carrega os pecados. Então, quando nós buscamos o silêncio e a intimidade com o Pai, nós estamos calando a nossa alma. Você já ouviu falar no jejum do silêncio? Tem pessoas que fazem jejum de silêncio. Mesmo. Jejum de silêncio, jejum de silêncio de palavras, a pessoa não fala. Ela fica ali 24 horas, 3 dias sem falar. Por quê? Porque tem que calar a alma, tem que ficar quieta. Porque a alma fica demonstrando as nossas vontades o tempo todo. Então, quando nós precisamos de um posicionamento radical, além do jejum de alimentação, se a pessoa não consegue fazer jejum de alimentação, que também é um dos pecados, a glutonaria, é uma influência de espíritos, tá bom? De espíritos demoníacos mesmo, que faz você comer sem parar. Então você pode fazer jejum de silêncio e você entra em oração, oração na mente, buscar o Senhor em mente, ler a palavra, tá? Então era isso que Jesus fazia, Jesus ia buscar o silêncio dele com Deus. Tá bom? Então pensa você, junto comigo. Se Jesus, sendo Deus, buscava se silenciar para buscar intimidade com o Pai, por que você e eu podemos achar que não é necessário e importante buscar Deus em todos os momentos da nossa vida? Entende? Fica aí uma grande reflexão para nós no dia de hoje, tá? Versículo 24 até o 27 agora, vai falar de que Jesus vai ao encontro dos discípulos andando sobre o mar. Olha só. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo."
Então Pedro disse: Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E Jesus disse para Pedro: Venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Socorro, Senhor! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: Como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é Filho de Deus. Então, aqui, nessa parte, Jesus mostra que nenhuma tempestade impede a presença dele. Nenhuma tempestade impede que ele esteja presente ali do seu lado. É isso que nos traz. Jesus, ele está em todos os lugares com você, comigo, com todos nós. Ele sempre está junto de nós, nos vendo, cuidando de nós. É isso que ele faz o tempo todo. Só que qual que é o ponto-chave? Você precisa crer. Você precisa crer e aceitar que ele guie você, que ele tome a direção da sua vida em tudo. Esse é o nosso posicionamento. É buscar essa fé. Então, abra os seus olhos para tudo que Jesus pode fazer por você. Jesus pode fazer tudo. Tudo ele pode fazer por você. Você só precisa deixar. E esse deixar, ele consiste em quê? Na confiança. A confiança, ela está relacionada a quê? A fé. A fé é quando você acredita sem duvidar que você vai receber aquilo. A fé é quando você vê o que você está pedindo já acontecendo. Você crê que aquilo vai vir, que você vai viver o que você está pedindo no tempo do Senhor. É onde você, ali, através de uma oração, coloca a sua fé, a sua confiança e aplica um dos dons, um dos frutos do Espírito Santo, que é a paciência. E aí você ora todos os dias com o mesmo fervor, como se o seu milagre fosse chegar amanhã. Essa é a fé. Essa é a fé do acreditar sem duvidar que o que você está pedindo vai vir. Amém? Do versículo 28 ao 31 que eu li aqui, que eu já fiz a leitura, mostra para nós que quando Pedro anda sobre as águas, nós vimos o seguinte: a coragem e a fé de Pedro ao sair do barco foi imediata, não é verdade? Foi imediata. Quando Jesus falou, venha, ele teve uma demonstração de fé imediata e ele já logo levantou e já saiu do barco, não é verdade? Porém, a dúvida vem quando ele tirou os olhos de Jesus e deu atenção ao vento. Começou a ventar forte, a Bíblia diz. Então, ao invés dele continuar olhando para Jesus, ele se distraiu com o vento. O que mostra aqui para nós? Que ele tirou o foco. E o que isso traz para nós na nossa vida de hoje? Que quando nós deixamos as circunstâncias da vida, as dificuldades, nos distrair, a gente perde o foco de onde a gente tem que ir. A gente perde o nosso foco. E quando a pessoa então fala assim para nós, você não vai conseguir, para com isso é loucura, não, você tá ficando louco, não, a fé não é isso não, a pessoa começa no teu ouvido, cuidado com essas vozes, irmã, cuidado com essas vozes, irmão, isso é a voz do diabo falando para você desistir, para você perder teu foco, para você sair da linha que você tá, você sabe onde você quer chegar. Esse é o maior e o mais importante ponto. Você sabe onde você quer chegar e você sabe onde você pode chegar quando você está focado
em viver uma vida junto com Jesus, quando você entrega a tua vida para Jesus e você busca isso em oração constantemente, não deixa as distrações da vida e muito menos as pessoas que ficam falando o que não sabe, tirar você do teu foco. Vai chegar num nível tão lindo na tua vida, um nível tão maravilhoso, que nada e ninguém vai tirar você do teu foco. Ninguém vai tirar você daquilo que você quer. Porque você sabe, a Bíblia relata, aonde você chega é a tua salvação, é a paz. Como é bom sentir paz, gente. Quando nós temos paz, não existe perturbação, tá bom? Esse é o resumo, é esse. Então aqui também para finalizar no versículo 31, mesmo assim, com a pouca fé de Pedro, o que Jesus faz? Estende a mão. Assim ele faz com você. Quando você se distrai, ele vai estender a mão e vai falar: vem, eu te pego de novo, vem. Então, olha só o que traz para nós. Mesmo com pouca fé, Jesus estende a mão. Mesmo quando nós temos pouca fé, quando nós caímos com a nossa pouca fé, Jesus estende as mãos para você e para mim, tá bom? Por quê? Porque ele nunca vai desistir de você. Jesus nunca vai desistir de você. É você que desiste dele. É você que, por causa das dificuldades, do que o outro fala, do que o outro acha, é você que desiste de Jesus. Ele nunca vai desistir de você. Quantas vezes você orar, quantas vezes você clamar por ele, ele vai fazer assim, ó, vem de novo, eu vou te ajudar mais uma vez, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Por quê? Porque ele conhece o teu coração. Amém? Esse é o amor de Jesus. Esse é o verdadeiro amor do Senhor Jesus por você e por mim. Amém? No versículo 32 e 33, né? Fala, trazendo exatamente sobre o vento que eu li, quando fala o quê? Que o milagre gera adoração verdadeira. Por que tá falando isso? Que o milagre gera adoração verdadeira, além do reconhecimento de quem é Jesus? Porque diante desse acontecimento de Jesus andar sobre as águas, de Pedro ir até ele, caminhar por um momento nas águas, depois começar a afundar, eles reconheceram que Jesus realmente era Deus. Aí eu penso, nossa, eles já tinham visto tantos milagres e eles ainda não tinham reconhecido isso? Então aqui mostra que só ali, só aqui, eles realmente começaram a adorar sem parar e reconhecer que Jesus era Deus, porque eles tinham visto Jesus ordenar sobre a natureza. Entende? Olha só, versículo 34 e 36, o que traz para nós? Que Jesus faz uma cura em Genezaré, é o nome da cidade. Não vamos nos esquecer que Jesus está perto de nós o tempo todo, tá bom? E que ele tá ali com a mão prontinha, só para a gente esticar a nossa e deixar ele nos levantar. Amém? Versículo 34 até o 36 diz assim, ó. Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes até ele, pedindo que deixassem que os doentes pelo menos tocassem na barra da sua roupa. E todos que tocavam nela ficavam curados. Aleluia, Senhor Jesus. Olha isso, o tamanho da fé daquelas pessoas humildes. Essa fé que nós precisamos ter. Essa fé. Como Jesus hoje não caminha fisicamente entre nós, para que nós possamos tocar nas vestes dele, sabe o que nós podemos tocar e crer?
que nós recebemos a cura aqui, ó, na palavra, nas escrituras sagradas, entende? Crer, ó Jesus, é isso. Nós temos necessidade do toque físico, porque nós somos humanos, não é verdade? Então tá aqui, ó. Eu creio que a tua palavra me cura. Eu creio que o Senhor me cura das minhas dores emocionais, das minhas dores físicas, das minhas enfermidades. O Senhor tudo vê, o Senhor conhece o meu coração. Cura-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Santifica-me, Senhor. É essa fé que nós precisamos ter. Porque como humanos nós temos a necessidade física do toque, do sentir. Então tá aqui. Quantas vezes chorando eu li a palavra, eu lia e com os olhos meio embaçados, então eu falava, o Senhor tá dizendo, tá aqui, tá escrito, o Senhor não mente, o Senhor é meu Pai. Então se tá escrito aqui que o Senhor prometeu, eu vou viver, é só um tempo difícil, mas vai passar. Nós precisamos viver em fé, em posicionamento, entregue aos pés do Senhor. Amém? Aqui, essa cura de Jesus, que Jesus estava fazendo com o povo em Genezaré, mostra a fé popular do povo, a busca desesperada deles por esperança e o poder de Jesus que restaurava. Era essa busca popular que eles tinham, porque eles ouviam falar que o poder de Jesus era tão grande, que bastava tocar nas vestes dele, que havia cura. A fé daquelas pessoas curaram elas. A fé daquele povo restaurava eles. Assim como a mulher do fluxo de sangue foi lá e tocou nas vestes de Jesus, havia poder nas vestes de Jesus? Sim, havia poder. Mas adiantava um incrédulo tocar nas vestes de Jesus? Ia acontecer a mesma cura? Não. Por acaso, se os fariseus incrédulos tocassem nas vestes de Jesus, ia acontecer alguma coisa com eles? Não, porque eles não tinham a mesma fé do povo. Então precisa ter fé. Há poder no nome de Jesus, certo? Pessoas curam outras pessoas através do poder do nome de Jesus, não é verdade? Mas o profeta que está ali declarando a cura, quando ele levanta a mão, ele impõe as mãos, quando ele toca na pessoa e fala pela autoridade e o poder do nome santo de Jesus, eu declaro cura sobre a sua surdez, por exemplo, e o surdo volta a ouvir, que nós temos visto muitos profetas no tempo de hoje realizando sinais, milagres e maravilhas. É a fé, é o poder do nome de Jesus através da fé daquele profeta que se entregou totalmente para que o Espírito Santo de Deus agisse através da vida dele e sobre a vida dele. É maravilhoso o que o Espírito Santo pode fazer na sua vida quando você se entrega dessa forma, em espírito e em verdade, sem ressalva, sem medo nenhum, sem restrição, só entrega. É dia após dia que você vai conseguir isso, tá? Dia após dia. Essa é a fé que nós devemos ter e buscar todos os dias da nossa vida até o nosso milagre chegar. E ele chega porque Deus é fiel, ele não mente. E na hora certa, quando você estiver posicionado da forma que Deus espera que você esteja, o seu milagre vai chegar e eles não vão parar. Porque uma vez que você sente o poder de Deus na sua vida, uma vez que você recebe o milagre de Deus que você espera, não tem como voltar atrás. É uma sede que não sacia. Cada vez mais você sente vontade de buscar a presença e a palavra de Deus. Amém? O que nós aprendemos aqui hoje, no capítulo 14 de Mateus? Nós aprendemos que a verdade muitas vezes custa caro. É verdade, custa caro. Como aconteceu com João Batista. João Batista perdeu a vida dele. Mas vale a pena ser fiel. Sempre vale, porque nós estamos buscando a salvação. Nós não estamos buscando fazer graça para ninguém aqui. Nós não estamos aqui para agradar os homens. Nós estamos aqui para fazer o que é certo.
João Batista não negou Jesus, ele não negou os princípios e muito menos as leis de Deus. Ele só falava a verdade sempre. Ele vivia diante da verdade, que é a palavra de Deus. Nós aprendemos aqui também, nesse capítulo 14, que Jesus se compadece da dor humana. Ele cuida das nossas necessidades físicas e espirituais sempre. Ele sempre vai fazer isso, porque o amor dele veio para isso, para atender as nossas necessidades físicas e espirituais. Então, nós podemos ter passado por dias difíceis, sim, é verdade, mas Jesus sempre nos ampara, ele sempre nos sustenta, sempre, nem que seja com o mínimo necessário. Aprendemos também que Deus pode multiplicar o pouco que nós temos. Multiplicar o pouco que nós temos. Quando nós colocamos nas mãos dele com fé esse pouco que nós temos. Olha que lindo. É entregar tudo mesmo, gente. É consagrar. Consagrar tudo, tudo que você tem. É reconhecer que tudo é dele, nada é nosso. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele. Porque ele é Deus. Então, quando nós reconhecemos, quando nós consagramos o pouco que nós temos, nada vai nos faltar. A palavra dele diz, ele é o nosso pastor, nada vai nos faltar. O mínimo ele sempre vai suprir para cada um de nós. Nós vimos também que Jesus nos ensina que oração é essencial, mesmo para quem tem poder. Jesus tinha poder sobre ele, mas ele também precisava orar. Ele buscava orar. O que significa isso? Que nós devemos fazer igual ele. Não tem outro caminho. Esse é o ensinamento maior. Nós devemos fazer o que ele fazia. Tudo, em tudo, nós devemos fazer o que ele fazia. Orar, buscar silêncio, buscar intimidade com o Pai. Nós podemos fazer tudo o que ele fazia. Assim ele disse e ordenou a todos os discípulos. Ele derramou a graça sobre todo aquele que quer ser discípulo dele em espírito e em verdade, caminhando em fé, obediência e cumprindo os princípios. Você pode, com amor e fé, orar por uma pessoa e declarar cura sobre a vida daquela pessoa em nome de Jesus. Se quem recebe a oração e havendo fé de uma maneira com entrega total da sua parte, você, através do nome de Jesus, pode levar a cura sobre a vida de uma pessoa. Você precisa estar posicionado, longe do pecado, cumprindo os princípios. É para isso que nós viemos, tá bom? É isso que Jesus quer que você faça. Nós aprendemos aqui também que a presença de Jesus não evita nenhuma tempestade. Andar com Jesus não evita tempestade. Não vai nos livrar de tempos difíceis, mas garante que toda tempestade não vai nos destruir. Essa frase já diz tudo, né? Quando nós estamos com Jesus e vem tempos difíceis, se vem uma tempestade, isso não vai nos destruir, porque Jesus está junto de nós e nós estamos aceitando a ajuda dele. Esse é o ponto. Aprendemos também que a dúvida e o medo nos faz afundar, assim como Pedro afundou. Mas quando olhamos para Cristo, estamos caminhando sobre as dificuldades. Esse é o ponto-chave, tá bom? Vou ler de novo. A dúvida e o medo nos faz afundar, certo? Mas quando olhamos para Cristo, caminhamos em cima, sobre as dificuldades. Nós vamos passar por elas, porque Cristo está com a gente. Então, não devemos nos distrair com quem quer nos tirar o foco de Cristo, nem com as coisas e nem com as situações. Vimos também que a verdadeira fé leva à adoração e o reconhecimento da divindade de Jesus, tá bom? E uma reflexão final aqui, Mateus no capítulo 14 nos ensina que o caminho da fé não é a ausência de lutas, não, mas é a presença de Deus em meio a todas as lutas. É isso que esse capítulo nos ensina. João morreu fiel até o fim, certo? Os discípulos enfrentaram tempestades, não é verdade? Pedro afundou.
Mas em cada uma dessas situações, Jesus mostrou o quê? Que estava presente e no controle de tudo. É isso que ele nos mostra. Que ele está presente na nossa vida e que ele tem o controle de tudo. O maior erro não é duvidar. O nosso maior erro não é duvidar, mas permanecer na dúvida sem clamar. Quando você permanece na dúvida sem clamar o nome do Senhor, esse é o maior erro. Então, quando você tiver dúvida, quando a sua fé estiver pequena, por alguma situação difícil, por alguma circunstância, clama ao Senhor. Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Em nome de Jesus. Me tira dessa situação. Me ajuda. O Senhor tem o governo da minha vida. Salva-me dessa situação. Eu clamo ao Senhor. É isso que nós devemos fazer quando houver dúvida. Jesus sempre vai estender a mão. Sempre Ele vai estender a mão para quem reconhece sua fraqueza. Nós somos fracos. Nós somos fracos, nós precisamos reconhecer que nós precisamos de Jesus. Quando nós estamos com Deus, nós somos fortes. A palavra não diz, quando eu estou fraco é quando eu sou forte. Jesus me faz forte. Deus me faz forte. É quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada do nosso jeito e nem com a força do nosso braço. Tudo vem de Deus. Aí a misericórdia dele age na nossa vida, tá? A pergunta que fica então nessa manhã, em meio à tempestade, onde estão os seus olhos? Onde estão os seus olhos? Na força das ondas? Ou no Senhor que caminha sobre elas? Meu Deus, isso é tão forte, né? Onde estão os seus olhos, minha irmã, nessa manhã? Onde estão os seus olhos? Coloque os seus olhos na direção certa, que é no Senhor, que caminha sobre a força das ondas em meio às dificuldades e à tempestade. A fé verdadeira é aquela que, mesmo temendo, escolhe sair do barco e confiar na voz que diz: sou eu, não temas. Essa é a fé verdadeira, quando você decide sair do barco. Amém? É isso que nós aprendemos hoje. A fé. A fé do povo. A fé daquele povo humilde. Nos rasga. Nos ensina profundamente o posicionamento que nós devemos ter diante da presença do Senhor. Amém? Nessa manhã, você quer ter sua fé aumentada? Eu desejo ter a minha fé aumentada todos os dias na presença do Senhor. Então, se você quer ter a sua fé aumentada, busque o Senhor. Ore, tenha um momento de silêncio. Assim como você tem o seu tempo de almoçar, jantar, tomar seu café da manhã, você tem seu tempo de trabalhar, o tempo de organizar a casa, você tem tempo para tudo, tempo para você tomar banho, não é verdade? Você precisa colocar na sua rotina do dia o seu tempo com o Senhor. Deve ser uma lei isso na tua vida. Assim como você pega um copo de água para tomar, você tem que decidir ter o seu tempo com o Senhor. Ninguém vai tirar o meu tempo com o Senhor. Eu vou ter um tempo com o Senhor e a partir de hoje o meu tempo com Deus vai ser no café da manhã. Pronto. Todos os dias. Eu não abro mão de no café da manhã eu estar na presença do Senhor. É sobre isso. É uma decisão estar na presença do Senhor. Amém? Então, se você quer ter a sua fé aumentada nessa manhã, repete comigo essa oração com um ato de fé, um ato profético sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: ó, meu Deus e meu Pai, nessa hora, em nome de Jesus, eu venho pedir ao Senhor o dom da fé
para que eu possa escolher sair do barco e confiar na sua voz quando o Senhor me chamar. E mesmo quando a sua voz me pedir para caminhar por lugares que eu não me acho capaz de ir, me faz ver as suas mãos, meu Pai, estendidas para mim, me dizendo: vem, pode vir, não temas, eu estou com você. Me ajuda, meu Deus, aumenta a minha fé. Eu escolho sair do barco. Declaro isso no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém, Jesus. É sobre isso. É sobre você decidir sair do barco. É sobre você ter aquela fé imediata que Pedro teve quando ele se levantou e saiu do barco para ir em direção a Jesus. Mas não se distraia. Não se distraia. Mas mesmo se acontecer uma distração, lembra que Jesus está ali, ó. Distraiu, Jesus está ali com a mão para te dar. Para você pegar na mão dele rapidamente e sair daquela distração e voltar para o seu foco na presença dele. Amém? Obrigado, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor, nosso Deus, e a Jesus Cristo. Obrigada. Obrigada pela presença de cada um de vocês em mais uma manhã de estudo, né? Para você que está aqui pela primeira vez, nós estamos todos os dias às 7 horas da manhã fazendo a leitura do Novo Testamento. Vai ser uma leitura completa. Nós estamos no primeiro livro, que é o livro de Mateus. Todos os dias às 7 horas da manhã nós estamos vindo aqui aprender de uma forma mais profunda, ter conhecimento da palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus? Eu espero que a palavra dessa manhã tenha chegado de uma forma poderosa no seu coração e que a maneira com que o Senhor Espírito Santo tem pedido para que eu traga fique registrado na sua mente, no seu espírito, para que você possa colocar em prática no seu dia a dia. Amém? Vamos orar. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me coloco na presença do Senhor agora, apresento cada uma das filhas e filhos do Senhor que estão presentes aqui, Pai, nesse estudo, nessa hora. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor envie anjos, Senhor, anjos ministradores do Evangelho, do lado de cada um agora, Senhor. Que o anjo do Senhor possa tocá-los de forma profunda e sobrenatural, a fim de que a palavra declarada aqui nessa manhã, através do seu Espírito Santo, fique registrado profundamente no espírito e na mente de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus. Que cada dia mais o teu conhecimento possa tomar o nosso coração e decidirmos, Pai, em posicionamento te buscar, viver as suas leis, cumprir os seus princípios. Como é bom, meu Deus, ter conhecimento da tua palavra, porque cada dia mais, quando nós recebemos o teu conhecimento, Senhor, nós não vamos nos deixar enganar mais por pessoas com palavras contrárias. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos lembre toda vez que alguém trouxer uma palavra contrária do Senhor, que o Senhor possa enviar os seus anjos, o seu Espírito Santo, meu Pai, a nos lembrar que aquela palavra não provém do Senhor. E assim, imediatamente, nós buscaremos um posicionamento de oração, repreendendo em nome de Jesus toda a palavra contrária que chegar até nós. Pai, aumenta a nossa fé, em nome de Jesus, que nós possamos caminhar e levar a Tua palavra, Senhor, levar o Teu Evangelho por onde nós estivermos. Esse é o desejo do nosso coração. Que possamos acolher todo aquele que sofre, todo aquele que tem uma dor física e emocional, Pai, em nome de Jesus. Começando primeiro dentro da nossa casa, Senhor. A nossa casa é a nossa primeira igreja. O nosso lar é a nossa primeira igreja. Que o Teu amor, Senhor, se derrame por todo o ambiente do lar de cada um que está aqui presente agora, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória sempre será dada ao Senhor. Proteja, Pai, cada um de nós nesse dia de hoje.
que possamos ter um dia abençoado na presença do Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Pai, nessa manhã. É isso que eu declaro ao Senhor. Em nome de Jesus, o teu amor, Pai, é tudo o que nós precisamos. A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. Nós reconhecemos que somos humildes. Reconhecemos que não podemos fazer nada sem o Senhor. Sem a tua presença, Jesus, nós somos vazios. Nós não conseguimos fazer nada. Para tudo nós precisamos do teu direcionamento. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre cada um de nós. Instrui-nos em tudo que nós precisarmos fazer. E que diante de todas as nossas decisões difíceis, nós possamos ter a humildade de te buscar, Pai, reconhecendo que o Senhor é Deus e que o governo da nossa vida pertence ao Senhor. Em nome de Jesus, é isso que nós declaramos nessa manhã e te pedimos, meu Pai. Cuida de cada um de nós. Amém. Obrigada, Jesus. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus, agora e para sempre. Obrigada. Obrigada por cada um de vocês que estiveram aqui presente nesse estudo lindo dessa manhã, não é? Do capítulo 14. Foi muito bonito, foi muito lindo. A palavra do Senhor é muito linda quando nós buscamos esse tipo de entendimento, um entendimento profundo, um entendimento para que a gente entenda o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe, tenha um dia abençoado, um dia de observação. Sempre, todos os nossos dias devem ser um dia de observação. O que o Senhor quer que eu faça hoje? Aonde o Senhor quer me usar? Aonde eu posso ser útil para o Senhor? Para que eu estou nessa situação, né? E não por que eu estou nessa situação. Não, a gente não tem que perguntar por quê. A gente tem que perguntar para que, meu Deus, o Senhor me colocou nessa situação? Para que, meu Pai, eu estou vivendo esse tempo? Me mostra que eu seja útil nas mãos do Senhor. É isso que nós temos que pedir sempre. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe você poderosamente nesse dia de hoje. Até amanhã. Deus abençoe.